Rabisco. 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 Rabisco Podcast. Uma produção, canal Diversão e Arte. Rabisco. Rabisco Podcast. Uma produção, canal Diversão e Arte. Fala, ouvintes do Rabisco Podcast. Oi, Bia. Oi, Dinho. Oiê, tudo bom? Olá. Fala, Tom, Bia, como vocês estão? Tudo ótimo. Chegando na virada com a Pois- corda toda, né? Pois é, 2022 estamos dando tchau, né? Aquela já vai tarde, né? Já vai, tchau. Porque olha, no finalzinho desse ano chegava 2025 e não acabava 2022, né? Não, nosso Deus. Ano difícil, né? Ano custoso, né? Muitos Ano desafios, custoso. né? Verdade. Retomadas, né? Acho que a gente teve um ano aí bastante cheio, né? Bastante, né? Com muitos desafios aí para poder enfrentar, enfrentamos e continuamos enfrentando. Não é mesmo? E uma readaptação, né, ao ritmo, porque acho que a gente veio de momentos tão parados, né, por causa da pandemia, e aquela coisa que vai se estendendo e tudo. Aí, de repente, a gente tem que retomar um ritmo a mil, né? Esses dias eu tive no shopping com a minha tia, agora final de ano, assim, aqui, né, Shopping Resende, é um mini shopping, né, em relação aos de São Paulo. Cansei pra caramba, falei pra minha tia, nossa, desacostumei de sair pra fazer compra. É verdade, a gente acho que ainda tá se acostumando a esse novo ritmo, né? Que a gente tá redescobrindo, né? Depois de depois de 2 anos enclausurados, né? Acho que 2022 ele veio realmente trazer essa volta ao presencial, tudo esse ritmo novo aí para ditar os nossos dias, né? Verdade. E as mudanças que a gente promoveu também e que daí tem que se readequar esse novo tempo, né? Mas o que eu acho interessante, eu queria lançar para vocês uma ideia para a gente pensar. O que eu acho interessante é que 2022, o campo cultural, com tudo que sofreu, com todos os ataques, voltou com muita força, né? Voltou Verdade. assim do fundo do poço para, né, para extrapolando, né, e eu achei muito interessante isso, como de repente veio tudo com muita força. Como é que foi para vocês a rotina de vocês de trabalho? Cada um tá num campo diferente na área da cultura, todo mundo na área da cultura aqui, né? Como foi para vocês? Vai, Dinho. Vamos lá. É porque 2022 foi um ano que eu tive que me reorganizar de uma forma um pouco bem complexa, na verdade. Por questões de saúde, por conta de problemas ósseos, eu tive que aprender a limitar as minhas funções, a limitar as minhas atividades, e até observar também um pouco como funcionam essas coisas quando você tem essa dificuldade de locomoção, ter a locomoção completamente livre para fazer ou para desenvolver. E ainda assim consegui fazer bastante coisa, consegui descobrir bastante coisa, consegui parar para observar muitas coisas e até deixar que as pessoas também observem junto a mim nesse novo ritmo. Mas tenho visto muita coisa bacana acontecendo, muita coisa mesmo. Então, eu visto as pessoas se movendo também de uma forma bem diferente. Porque antigamente a gente tinha uma proximidade muito grande das pessoas e hoje, mesmo com a proximidade, você entendeu que essa proximidade ela não pode ser agarrada, né? Ela tem que ser uma proximidade, porém com um certo controle, com um certo respeito até pelo espaço do outro. Tem uma outra etiqueta, né? Exato, mudou completamente. Agora que a gente parou de usar, entre aspas, né? Não totalmente, mas a gente diminuiu o uso das máscaras em várias situações, ainda assim as situações se tornam... Eu não estou usando máscara, mas eu já também não chego tão perto da pessoa a ponto de
de me sentir totalmente seguro nessa questão, independente de estar de máscara ou não. Por mais que você esteja perto, você está perto com receio. Mas eu acho que não é um receio de medo, mas um receio já da nova postura que a gente está aprendendo a lidar. Muito legal a sua observação. E, Dinho, me fala uma coisa, pegando o gancho. Você falou, né, dessa limitação com relação à locomoção e tudo, que no teu caso é temporária, mas é uma coisa que tem feito parte do seu dia a dia. Como você sente os espaços culturais, assim, nessa... Né? Porque a gente sabe, fala muito de acessibilidade, está nos nossos projetos, está na nossa escrita, mas de verdade, assim, como você percebeu isso? Eu acho que essa questão da acessibilidade está mais ligada ao ser humano, no trato do humano, porque quando eu chego nos lugares, as pessoas elas querem te cuidar de todas as maneiras, querem que você fique, você se limita ao máximo para que você tenha o menor indisposição possível, mas os espaços não tanto, o espaço físico não é tanto. Você tem, por exemplo, eu fui num teatro que só tinha escadarias, dentro do teatro mesmo, até para ocupar o lugar, não tinha como eu ocupar nenhum espaço que eu não tivesse que passar por vários e vários degraus. E isso complica quando você não tem uma mobilidade livre para isso. Então, a assistência nesse lugar físico, não. Mas em termos das pessoas, o humano, eu tenho percebido que é muito, 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 muito preocupado mesmo. As pessoas, em todos os aspectos, elas querem te cuidar de alguma maneira. Elas querem quase que pegar no braço, falar, não, eu te ajudo, eu te levo. Então, nesse lugar, eu tenho muito a dizer coisas boas. Em todos os teatros que eu fui, em todos os lugares que eu não tenho feito muito, mas em todos que eu tenho ido, as pessoas têm sido muito apreensivas e muito cuidadosas. Mas os espaços nem tanto. Ainda senti vários lugares que não estão tão totalmente aptos ou muito preparados para isso. É verdade. Esse ano também tive a fase, né, que eu quebrei o pé, fiquei entre quebrar o pé e voltar a andar quase que normalmente, quase 6 meses, né? E quando eu voltei a frequentar teatro, tudo, eu senti exatamente isso, assim, uma disponibilidade muito grande das pessoas, mas não necessariamente os espaços realmente adaptados às limitações, né? Senti exatamente a mesma coisa. Eu lembro que comentei com o Lúcio, meu amigo, que estava comigo, sobre isso, inclusive, como a gente passa a perceber, né? E muito. E você, Tom, como é que sentiu o seu ano aí, o movimento aí em torno da tua dinâmica de trabalho? Olha, foi um ano de receber de volta o público, né? Eu que trabalho numa instituição cultural e a gente pôde perceber bastante isso, né? Que as pessoas estavam com saudades de ter o contato presencial com a arte, né? E eu acho que isso faz total diferença, né? Acho que faz total diferença para a nossa saúde mental, faz total diferença para nossa saúde social, né? E também alimentar o nosso crítico, né? O nosso lúdico, né? Eu acho que as pessoas elas estavam realmente sedentas mas ao mesmo tempo, por exemplo, você vê quando liberaram as máscaras, muita gente não se liberou, né? E não era algo estranho, né? Não era mais tipo, ai, nossa, a pessoa está de máscara, ou nossa, a pessoa está sem máscara. As pessoas se respeitando, né? Conforme, né, cada um com o seu desejo. Não foi um estranhamento, né? Pelo contrário, acho que as pessoas foram ao longo desse período entendendo a importância, né, de respeitar o próximo, né? E foi bem interessante, assim, receber as pessoas, elas, assim, praticamente todos os eventos que a gente promoveu se esgotavam no ambiente online, né, para retirada de ingressos, coisas todas.
tinha muita quebra, mas ao mesmo tempo as pessoas que não conseguiam iam para poder tentar lá um ingressinho para curtir a sua música, o seu teatro, né, as palestras, enfim. E eu acho que foi um ano assim bem desafiador também para receber esses artistas que estavam sem muito o que fazer, né, durante toda a quarentena da pandemia, né? Então foi também muito interessante pensar essa volta, retomar aquilo que fazíamos antes de tudo acontecer, né, em 2020, e entender que às vezes aquilo que fazíamos antes nem tudo dava para poder fazer de imediato, você teria que ser um processo, né, para você receber essas pessoas, entender protocolos, entender várias coisas, né, para poder receber bem e com segurança, né? Então foi um ano de muito aprendizado mesmo, sabe, assim, interno mas com um olhar externo, né? Com um olhar para o outro, né? Para entender que cada um tem seu tempo, cada um tem um ritmo, né? E se avançávamos 2, 3 casas, às vezes precisava voltar 5, né? E para poder entender os cenários, os momentos. Então, assim, foi um ano de bastante aprendizado. Então, foi gostoso, foi bom, né? Nesse sentido, acho que foi muito bom, entendeu? Essa retomada para poder a gente, como você falou, né? Acho que as pessoas, quando a gente se viu sem direitos algum na nossa história, a arte sempre, né, respondeu de forma muito decisiva, né, para não deixarmos a esperança morrer, né? Eu acho que a gente, nesses tempos difíceis que nós passamos, mais uma vez, né, quem trabalha com arte, com cultura, se viu no lugar de resistência, né? E eu acho que 2022 veio mostrar muito isso, sabe? Essa retomada. Eu tive contato com diversos grupos, né, de diversas áreas, e foi muito interessante ver a resistência de cada um, sabe? Né, de diversos lugares, né? Assim, não só daqui de São Paulo, mas de todo o Brasil. Que nem eu fiz um festival de estudantes de teatro, que veio gente do Sul, veio gente do Nordeste, do Norte, né? Eu trouxe uma bolha de PVC para fazer uma intervenção artística lá de Manaus, né? Assim, então, assim, o pessoal resistindo, sabe, mesmo, e ver aquela paixão nos olhos das pessoas, de falar assim, é isso que eu gosto de fazer, é assim que eu me comunico com o mundo. Foi muito gratificante de ver nesse 2022, sabe? Interessante a tua fala. E pensar que a arte mesmo, quando a gente fala que a arte salva mesmo, né? Isso não só sob a ótica do artista, porque dá sentido, né, à sua existência, mas sob a ótica do público, até para aqueles que nem entendem onde a arte está na vida deles, né? Que durante a pandemia a gente teve aqueles que achavam que que arte era uma coisa secundária, supérflua. Mas assim, ninguém passaria, né, por essa situação tão dura que a gente passou sem ouvir uma música, sem ver um filme, sem ligar a televisão e para ver uma novela. E aí, em todas essas formas de expressão está a arte, né? Então é muito legal a gente pensar mesmo sobre esse lugar da resistência, né? Porque ela é uma resistência a qualquer situação, né?
mesmo quando a gente veio aí de uma situação, de uma política tão dura com a cultura, né, que usou da cultura como uma forma de vingança, né, contra as vozes que projetavam valores ideológicos que iam contra a política vigente, né? E ainda assim os artistas continuaram produzindo, continuaram criando meios, continuaram fazendo e vieram com muita força, né? Eu trabalho numa empresa que trabalha, na verdade, antecede a execução da arte, né? Antecede a montagem do espetáculo, porque a gente trabalha com elaboração e inscrição de projetos na IC Cultura. E é muito interessante você ver assim a quantidade de pequenos, médios, grandes produtores que em 2022 realmente retomaram e como o mercado, em certa medida, também veio nessa pegada, né, das negociações de patrocínio, de apoio, também veio com expressão, né, assim, com toda a dificuldade que o campo cultural tem e sempre teve e provavelmente vai continuar tendo, né, mas houve um diálogo aí, uma percepção. Eu lembrei outro dia eu não lembro se foi o Washington Oliveto, foi um grande publicitário que lá no começo da pandemia comentou, né, que a empresa que não adequasse a sua forma de se comunicar com o público morreria na praia depois da pandemia, né? Porque o público hoje quer um outro tipo de relação que não aquela seca da publicidade tradicional, né? Aquela que vende só, né? E acho que muita empresa entendeu isso no sentido para apoiar projetos culturais, projetos sociais, projetos ligados ao meio ambiente, projetos ligados à educação, o que for, né? Então a gente tem tido também uma melhor percepção ou consciência também desse outro lado, né? E isso é muito, muito bom, porque isso fortalece, né, o campo da produção. E então foi um ano muito interessante também para perceber como essa retomada se deu por todos os lados, em todos os sentidos, sem dizer que a gente vive, a gente não vive um cenário de sonho, mas a gente vive um cenário de resistência mesmo, né? De luta e resistência, e que é uma luta que vem vencendo esse ano de forma vitoriosa, eu acho. Olha, perfeito, é isso aí. Eu posso aproveitar esse comentário que vocês falaram tudo e trazer, claro, inclusive uma dica incutida no que eu quero falar? É o documentário sobre o Paulo Gustavo no Prime Video, Filho da Mãe. Ele mostra... eu quero ver. Porque o documentário, na verdade, eu quase que não gostei, mas ele é emocionante, porque a gente gosta do Paulo Gustavo, independente de qualquer coisa. Mas ele são recortes de várias imagens, parece que ele mesmo que faz o documentário, o próprio Paulo Gustavo, porque foram pegando trechos que foram filmados todos de bastidor, todos acompanhando ele. Então, desde o comecinho, então você tem uma ideia geral do que é um artista nascendo, se desenvolvendo, fazendo o projeto desde o começo, tendo ideias e fazendo aquilo acontecer, e tendo que, sei lá, pegar dinheiro emprestado até ele se tornar um grande reconhecido e ganhar muito dinheiro, enfim. Mas você vê ali no documentário como que funciona toda a estrutura de uma carreira de um artista que está à frente, mas que atrás dele tem toda uma história e tanta gente envolvida. Que legal a tua fala, Dinho. Fiquei morrendo de vontade de assistir agora. Não, é emocionante, é muito bonzinho o documentário, eu gostei. Assim, não, eu vou num caminho que não é um tipo de documentário que eu gostaria se não fosse o Paulo Gustavo, talvez. Mas eu gostei porque são uns recortes meio estranhos que eles colocaram. Mas no final você se emociona de qualquer forma, porque a história dele é legal pra caramba, porque ele foi um grande artista. E continuará sendo. Mas legal isso da gente poder perceber essa construção da carreira. É maravilhoso. Maravilhoso. Aproveitando então, só para poder provocar vocês, e eu também, claro. O que vocês destacariam, né, nas diversas áreas? 3 coisas
que vocês viram esse ano acontecer nas artes e cultura, que vocês destacariam e falaram assim, olha, isso aqui fez o meu 2022 aí, hein? Opa, boa pergunta. Vamos pensar, e aí, diga. Assim, tanta coisa a gente viu, tanta coisa aconteceu, tanta coisa... Bom, quer que eu comece? Aí vocês vão pensando? Tá. Vai lá. Olha, eu primeiro quero destacar o meu encontro presencial com Zé Manuel. E foi a primeira vez que eu esse ano de 2022 foi quando eu assisti o show do Meu Coração Nu, né, do último álbum dele. E foi o álbum que eu conheci o Zé. E logo de cara ele fez um show espetacular no Sesc Vila Mariana com um queridíssimo e talentosíssimo artista, Amaro Freitas. E eu comecei o ano com ele e encerrei. Foi um dos meus últimos shows agora em dezembro, também foi com ele. Aliás, com dois artistas que eu vou falar. E o primeiro show que eu vi dos dois foi esse do Meu Coração Nu, do Zé, com a participação do Amaro. E o último foi uma junção dos dois, um show belíssimo que eles fizeram em homenagem aos 50 anos do Clube da Esquina, do Milton Nascimento. Eles pegaram o repertório do disco e pegaram aquele piano que eles tocam, e a voz delicada que o Zé tem, né, de cantar aquelas canções do Milton, né, na suavidade dele, né, e brindaram o público ali do Cine Olido com uma joia, um biscoito fino mesmo, sabe, assim, uma justa e belíssima homenagem ao Milton Nascimento, que esse ano fez sua última sessão de música, né, e ao completar os seus 80 anos. Então, assim, foi belíssimo. Outra coisa que eu destacaria foi a turnê Portas da Marisa, que eu também comecei o ano com ela e terminei essa. Realmente foi o último show que eu vi. Dia 17 de dezembro, no Parque Ibirapuera. Uma delícia ver Marisa, acho que no auge da sua carreira, né, assim, eu achava que o auge dela tinha sido nos anos 90, quando ela fez a turnê do Cor-de-Rosa, né, e Barulhinho Bom, mas ela traz nessa turnê um sentido de um novo Brasil, sabe, que eu acho que é o nosso desejo. E acho que ela realmente emociona qualquer plateia que a vê, entendeu? Então, eu gostei muito do tanto desse show do Meu Coração Nu, como esse show homenagem ao Clube da Esquina, quanto Portas. E isso pra ficar na música. No audiovisual, eu assisti o Medida Provisória no cinema, do Lázaro Ramos, e que filme! Um filme assim, que estreia para um cara como Lázaro, que escreve, que é ator, que dirige peça e que se experimentou dirigindo, já tinha dirigido algumas coisas na TV, né? Mas nunca tinha feito cinema mesmo, né? E que turma que ele reuniu para poder contar essa história que parece utópica, mas é tão real, né? Nesse país racista que a gente vive. E eu achei, assim, um primor a trilha sonora,
o enredo as atuações da Renata Sorrah, da Adriana Esteves, do Seu Jorge, da própria Thaís Araújo. Eu achei que ela está muito adequada ao filme, né? E eu acho que, assim, foi assim, um tiro certo, sabe? Para poder fazer as pessoas saírem do cinema pensando sobre como você ser um antirracista, né? Não simplesmente falar que eu não sou racista, né? Mas como você ser um antirracista. E eu achei, assim, uma provocação muito pertinente, né, para os nossos dias. E para o teatro, eu vou para o infantil, que eu tenho falado aqui há algumas semanas, porque realmente foi um marco para mim, que foi o espetáculo do Barracão Cultural, chamado Jogos de Imaginar, onde 2 artistas pretos contam a história do teatro mundial sobre a ótica afrocentrada, né? E eu achei muito delicado, porque as crianças, independente de que cor sejam, elas se identificam com aqueles 2 artistas e com aquela história tão simples, mas lúdica, né? Encantada, mágica, né? Que acho que o teatro faz isso, sabe? Me deu vontade de assistir mais peças, sabe? Acho que ele cumpre esse papel, o espetáculo. Eu recomendo para crianças, adultos, né? Vai voltar agora em janeiro, vai ficar até julho lá no Itaú Cultural, e recomendo as pessoas irem assistir Jogo de Imaginar com o pessoal do Barracão Cultural. Oh. Bom. Né? E aí, Dinha? Eu vou repetir uma coisa que o Tom disse sobre o Zé Manuel, que eu estava lá também nesse primeiro encontro, mas eu não vou falar do artista, do show, porque isso não... Você já falou tudo, que é maravilhoso. Eu vou falar do cara, Zé Manuel, que nos recebeu brilhantemente bem. A gente acompanhou o show desde o ensaio, a gente estava lá junto no ensaio, acompanhamos toda a preparação dos músicos, de tudo no palco, depois ainda acompanhamos o show. Então isso foi memorável, não só o grande artista no palco, mas também o grande ser humano Zé Manuel, que é incrível. Isso fez valer toda a arte dele tá lá, porque faz tanto sucesso e porque ele é tão generoso na sua música. Então repito, Zé Manuel é incrível. E agora eu vou pro teatro também. Grease, nos tempos da Brilhantina, que volta em cartaz agora em janeiro, vai ter uma outra temporada lá no Teatro Claro. E Grease, eu achei um trabalho... É porque as músicas a gente conhece, então a gente se envolve naquilo, vê aqueles artistas todos jovens ali tão entregues, dançando e cantando. Então tudo isso emociona bastante, eu acho que... E também a gente teve um brilho muito especial nesse espetáculo, porque a gente acompanhou também os bastidores, a gente foi nas coxias, a gente foi no palco, a gente foi em todo aquele cenário maravilhoso, a gente fez um papo muito bacana com todos eles profissionais envolvidos na produção do espetáculo. Então isso acaba deixando o espetáculo em si muito, muito maior, muito mais emocionante. E esse especial que a gente gravou também está no ar no canal, no YouTube, e dá para conferir lá e se preparar para acompanhar a segunda temporada. E no audiovisual, nossa, audiovisual vi tanta coisa esse ano, mas tanta coisa esse ano, então eu fico perdido, assim, teve muita coisa boa mesmo, em todos os cenários, mas um cenário que sempre me chama a atenção, que é o que os britânicos vêm fazendo nas séries. Eu acho que eles têm uma técnica de roteiro muito boa, eles conseguem desenvolver umas histórias que, por mais surreais e por mais fantasiosas, por mais lúdicas que elas sejam, conseguem nos introduzir naquele ambiente, como é o caso do Doctor Who, que faz sucesso há anos e anos e anos e anos. Doctor Who fez sucesso lá nos anos 40, 30, veio e continua hoje com mais temporadas, sempre trocando o ator principal. E agora, a nova temporada está sendo realizada com a primeira vez o Doctor Who interpretado por um ator negro.
o que é muito bacana, que é um grande crescimento aí do público britânico. E eu sou apaixonado pelo Doctor Who, então eu sou suspeito para falar. Mas, voltando ao Britânicos para acompanhar, a série Heartstopper, que vai ter a segunda temporada, já estão anunciando pro comecinho agora do ano que vem. E eles estiveram aqui no Brasil, os atores principais da série, fizeram um grande passeio por São Paulo. Foram, claro, no clássico lá, Beco do Batman. Foram ali na Vista de São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Então foi muito legal ver eles transitando ali pelo centro de São Paulo. E a série também é muito bonitinha, é uma série encantadora, aquela série meiga, que você não precisa pensar muito, apenas se emocionar, não precisa sofrer. Eu acho que ela traz esse lugar de flores apenas. E às vezes a gente precisa disso, né? Pra que tanto drama? Vamos ficar um pouquinho leve. Eu acho que vou ficar por aqui, nessa minha dica audiovisual de Heartstopper, entre tantas outras, porque tem muita coisa boa aconteceu esse ano no audiovisual, viu? Então, eu fiquei pensando sobre audiovisual também, né? Enquanto eu via vocês, fiquei meio... acho que pela primeira vez eu assisti muito mais coisas de fora do que daqui. Eu sempre fui muito viciada em cinema brasileiro e tal, mas acho que por causa dos streamings mesmo, a gente acabou explorando mais o resto do mundo também, né? Então, eu gosto muito das coisas da Espanha, mas eu não tenho nenhuma específica para indicar, não, nem série, nem filme. Tem várias coisas que eu gostei. Mas teatro, eu tenho três momentos do teatro que para mim são muito especiais por motivos diferentes. O primeiro deles, um musical, que é um musical pequeno, que é o Céu Estrelado. Eu assisti lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, no Rio, e um elenco muito, muito redondo, assim, muito, muito bom, muito talentoso. A maioria deles eu não conhecia. Uma escolha musical, assim, muito rica, assim, músicas que todo mundo conhece, tá na nossa cabeça, no nosso imaginário, músicas brasileiras, e uma história que é assim, eu não vou contar a história porque ele tá rodando ainda, mas se ele chegar de volta a São Paulo, de volta ao Rio, de volta onde quer que seja, que você esteja, né, de onde você está ouvindo esse podcast, não deixa de assistir, porque é uma história muito conectada com a nossa realidade. Ela conta fatos reais, mas ela vai entregando de uma forma muito delicada, muito sutil, muito, muito inteligente. É um texto fantástico. Então é uma das peças que me marcou muito esse ano. Outra possibilidade de ver Fernanda Montenegro falando e lendo e refletindo e contando sobre Nelson Rodrigues, né? E sobre a vivência dela com o Nelson Rodrigues, que eu acho que isso é muito rico, né? E que força, que presença, que alma iluminada, né? Que coisa é essa que ela ocupa o espaço inteiro onde ela está, né? E a outra que é uma paixão pessoal minha, e agora no final do ano eu consegui ir assisti-los. Estão fazendo, acho que 40 anos, eu não sei exato, mas Grupo Galpão. E escolhi, assim, o Tio, né, que é uma obra, um herói, acho que é um herói torto, né, mas é uma obra que fala sobre a utopia, né, e como uma possibilidade, né, não a utopia como uma impossibilidade, pelo contrário, e é encantador. E o Galpão é encantador, né, em tudo que eles fazem. Então, essa é uma coisa, uma experiência muito rica que eu trago aí de 2022. De exposições, eu também tenho 2 passagens. Tem outra coisa que é uma paixão, por isso que... E também porque está muito bem elaborada, muito bem feita, muito bem... Tá interessante, tá rica, né? Que é a exposição do Dias Gomes no Itaú Cultural. Tem muito material, assim, tá... Né, tem muita coisa para se descobrir ali. E uma exposição que para mim foi uma bruta de um impacto, que é de uma artista que chama Maria Martins, e que é muito importante na história da arte e a gente desconhece ela. Eu não conhecia ela quando eu fui na Casa Roberto Marinho, no Rio de Janeiro, que aliás é outro espaço absolutamente encantador que entrou no meu roteiro, assim.
vou para o Rio de Janeiro durante a semana, preferencialmente porque tem menos gente, eu vou na Casa Roberto Marinho, nem que seja só para tomar um café, porque é um lugar assim delicioso dentro da cidade, mas dentro da mata. Então é muito, muito gostoso. E tem sempre exposições importantes lá, né? Tem a própria coleção do Roberto Marinho e tem exposições que ocupam um espaço. E eu vi Maria Martins lá. Eu perguntaria até para vocês agora, assim, deixo aberto para vocês me falarem se vocês já tinham ouvido falar de Maria Martins. Eu nunca tinha ouvido falar. E ela é importantíssima na história da arte, não só na história da arte brasileira. E eu estudei história da arte, isso que para mim foi muito impactante, né? E aí eu cheguei lá e foi muito interessante, porque lá na Casa Roberto Marinho tem uma sala de cinema pequenininha. Então a primeira coisa que eu fiz foi assistir um documentário sobre ela. E um documentário assim que tem, eu não sei até hoje eu não sei exatamente o que a Malu Mader tem a ver com a Maria Martins ou com a produção do documentário, mas ela tá ali o tempo todo contando pra gente essas histórias, conversando com as pessoas, e eu descobri assim uma artista que tem uma importância gigantesca e a gente desconhece, e eu fiquei pensando sobre como a gente apagou a história das mulheres na história da arte. Né, a gente sabe dos grandes artistas, homens, mas a gente sabe muito pouco das mulheres, né? E ela é uma artista contemporânea importantíssima e a gente desconhece completamente a sua história. Uma pessoa que é responsável por trazer Picasso para o Brasil, né, tem uma relação muito próxima com todas as figuras da história da arte mundial, europeia principalmente. E a gente simplesmente não sabe nem que ela existe. Né? E ali foi muito interessante ver o documentário e depois andar pela casa e ver as obras originais que foram apresentadas no documentário. E isso me fez pensar muito sobre essa eleição da história, né? O que a gente elege para deixar e o que a gente elege para apagar, né, na história. E o que é que a gente está apagando, né? Geralmente é a história das mulheres, a história dos negros, né? É sempre a repetição de um padrão, né? E é muito interessante a gente desvelar, né? Tirar essa venda que faz com que a gente não enxergue de forma mais plural, né, a própria história. E acho que é isso, assim, dos principais do ano. Olha, Bia, eu não conhecia a Maria Martins, não conheço também essa casa Roberto Marinho, que é um novo cantinho que você tá me revelando aí, né? É a casa do Rio de Janeiro. Mesmo. Não, eu já tinha ouvido falar dessa casa, mas a gente, das nossas idas ao Rio, a gente acho que, enfim, não tínhamos descoberto ainda, né? E que delícia saber disso, e assim, que importância, né? Acho que cada vez mais a gente tem tomado essa consciência, né, dessas histórias que nos foram negadas, né? Pra gente, interessante, né? E que faz todo sentido, né? Da nossa existência, porque elas podem ter sido negadas, mas elas contribuíram, né, para estarmos aqui, né? Totalmente. E vem cá, agora pra gente ir seguindo pro fim do nosso podcast, eu queria trazer uma última pergunta para vocês. O que vocês projetam para 2023? Não sob o aspecto pessoal, mas pensando na cultura, na arte, no país, qual é a perspectiva que vocês enxergam aí? Eu falei faraó, é isso! Margareth Menezes aí no Ministério da Cultura. Eu tô muito ansioso para ver o que é essa mulher preta com a história que ela tem na Bahia, né? E em tantos lugares que ela... Porque assim, a gente... É o que você acabou de falar sobre a Maria Martins, né? A gente às vezes não conhece aquilo que tá ali na nossa frente, né? E
E eu acho que a Margareth Menezes, ela é isso, um pouco disso, sabe? A gente só conhece a cantora e muito mal, talvez, também, entendeu? Eu acho que ela pode... tem tudo para trazer uma contribuição importante aí pro nosso tão sonhado e revivido Ministério da Cultura, né? E, enfim, eu acho que não vai ser anos fáceis, né? Não tô nem falando só de 2023, mas acho que o período aí do governo Lula, do novo governo Lula, né? Não vai ser um período fácil, porque a gente está recebendo um Brasil muito destruído, desacreditado, né? E então, você mesma, eu vi esses dias você escrevendo nas suas redes sociais sobre esse período de reconstrução, né? E eu acho que a gente tem bastante coisa aí para poder fazer. Então, tá junto, né? Tá junto nesse momento da história que é reconstruir esse país, né? Dar um novo sentido de nação, né, pra gente. E eu acho que a arte e a cultura tem um papel fundamental, né, junto com a educação, junto com a ciência, né, junto com tudo que né, essas pessoas que estão sendo escolhidas para governar, né, os governos, né, estaduais que também vão tomar posse. Enfim, eu acho que a gente tem muito desafio aí, né, para poder se orgulhar desse Brasil, né? Eu acho que dá para a gente refletir bastante, é que você sente, pelo menos é um aspecto até pessoal, de que vai existir uma discussão, você tem mais espaço para discutir, mais espaço para falar, tem espaço para diálogo, pelo menos para ser ouvido, mesmo que algo não aconteça. Que é o que vinha, que na minha concepção parecia que não tinha mais. Era o que era e ponto. Engole do jeito que tá, porque você não tem direito de falar, você não tem alguém que te ouça, pelo menos para analisar o que está sendo dito. Apenas você é imposto a uma razão irracional. A gente viveu várias irracionalidades, coisas que você para pensar e fala, não, isso não pode ser verdade. Isso não pode ser real. Porque é irracional, mas agora passa-se essa impressão. E só ao passar essa impressão, já motiva a se construir muito mais. Eu acho que até o próprio artista se sente um pouco mais representado, um pouco mais motivado a desenvolver, a fazer, a realizar. E eu falo isso por mim, porque eu também sou artista, eu também me vejo sentindo que eu vou ter mais espaço para apresentar, mais espaço para fazer, mais possibilidades para conquistar e alcançar. Sem me sentir tão repreendido por conta de posso, não dá, não, é cortado de um lado, é cortado de outro. E o ano que vem a gente tem várias questões governamentais para lidar, vem vários projetos, vários editais, várias coisas que já estavam previstas, que foram bloqueadas, foram canceladas, não foram canceladas, enfim, passou por vários âmbitos e que agora o ano que vem vão vir à tona, vão acontecer e talvez seja bem benéfico também em vários aspectos da cultura. Eu acho que essa sua fala aí, na verdade, eu fiquei pensando, né, eu te ouvindo e pensando. Eu acho que quando a gente não domina o assunto, a gente não abre nem para discussão, né? Então a gente tinha muita gente sem o menor domínio, falando especificamente do campo cultural, isso se estende para todas as áreas, mas assim, sem o menor domínio do que fazia lá dentro daquela secretaria e assumindo cargos de poder e né, e de tomada de decisão sem o menor repertório e possibilidade, conhecimento para estar ali num campo de gestão. Consequentemente, eu acabo reforçando o autoritarismo, porque eu não tenho
repertório para discutir com você. Então eu te faço calar a boca, né? Porque para eu não mostrar a minha ignorância, a minha fragilidade, o que for, né? E acho que pensando em 2023, assim, acho que principalmente 23 é um momento de reconstrução muito difícil, porque é um país que é cheio de dívidas, quebrado, desestruturado, né, especificamente no campo da cultura, completamente desestruturado, mas vem com muito fôlego, assim, independente da escolha, que acho que é muito importante, né, da ministra da Cultura e tal, mas, assim, o primeiro passo, que é o revogaço, né, que eles falam, que é revogar esses decretos, essas instituições normativas sem pé nem cabeça, que previam, na verdade, uma punição para a área cultural e não uma gestão da área cultural, vai ser importantíssimo. A recriação do Ministério da Cultura, porque a cultura, a autonomia, né, de um ministério é muito importante, principalmente para uma área que simbolicamente tão delicada e ao mesmo tempo tão importante, né, no sentido da construção de uma identidade, né, dos valores, né, da identidade cultural. E também estou muito curiosa para ver, assim, eu quero saber quem é a equipe da Margareth Menezes. Quando começaram a aventar todas as possibilidades dos nomes, assim, eu fiquei, justamente por falta de conhecimento sobre ela, a gente conhece ela, uma figura, né, de grande importância midiática no cenário cultural do Nordeste, especificamente da Bahia, mas a gente sabe muito pouco sobre a história dela, a gente precisa investigar para saber, né, e depois eu fui atrás de entender para além da simbologia, que eu entendo a mulher preta e como isso é importante e tal, mas eu queria saber do histórico dela, né, de gestora e tudo, e fui atrás, saber e tudo, e aposto, como todo mundo está apostando, e tenho muita curiosidade de saber como quando Gil veio lá em 2000, a gente falou, nossa, mas Gil, né, não é porque é artista que é um bom gestor público, mas, né, foi a primeira fala comum, né, de todos, e foi, o Gil, por exemplo, foi o melhor ministro da Cultura que a gente teve nos últimos, acho que na história política, assim, porque ele se cercou de uma equipe muito forte, muito bem estruturada, né? E eu estou muito curiosa para saber quem é a equipe da Margareth Menezes, porque eu quero ter essa mesma, espero ter essa mesma surpresa boa no sentido de olhar para essa gestão e falar, putz, que gestão, porque hoje quando a gente entra numa sala de aula para dar aula sobre políticas públicas de cultura e tudo, o tempo todo eu estou falando de Gil e Juca, né, que é o Gil e o Juca Ferreira. O tempo todo eu tô falando do que fizeram Gil e Juca, do que fez Juca Ferreira, do que fez Gilberto Gil. Não tem como, de tão forte, tão potente, tão importante que foi a presença deles no Ministério da Cultura, né? Eu tô assim, eu sei que isso é muita expectativa no sentido, né, porque é um momento histórico diferente, mas eu tô esperando esse impacto também, porque eu acho que a cultura precisa disso, a cultura precisa de uma estrutura muito forte com ela para a gente colocar a casa no lugar, né? E espero isso de 2023, com toda a consciência de que eu acho que 2023 é colocar a casa no lugar, né? Para que a gente possa começar a sentir os efeitos disso em 24, em 25, né? Mas acho muito importante esse primeiro momento também. É isso. Bom, que venha 2023, né, gente? Eu acho que antes da gente encerrar, eu queria agradecer mais um ano aí com vocês, meus amigos, Bia, Dinho, e foi um ano, acho que muito difícil pra gente também, como canal de Versão em Arte, né? Principalmente, acho que por conta dos nossos tempos, das nossas... né? De tudo que a gente
faz, né, fora daqui. As mudanças de rota, né? Exatamente. Então, mas a gente resistiu, né? Então, acho que é muito gratificante fazer tudo isso com vocês, né? A gente se conhece bem e acho que é tão importante a gente valorizar isso, né? E aí eu quero deixar essa mensagem aqui publicamente para vocês dois, que é muito bom fazer tudo isso com vocês, sempre. É muito bom, também acho muito bom estar com vocês. Amém também, né? Em 2023 a gente vem com um monte de projetos novos aí, hein? Exatamente. A gente se tornou uma constante. Pois é, promete. Tô falando que a gente se tornou uma constante, né? Tipo, já está, a gente não pensa... a gente não tem mais aquela sensação de será? Não tem será, a gente já está e ponto. Sabe, você consegue parar assim e pensar, não existe o Dinho, não. E a Bia, cadê? Não, já está, né? Já faz parte, já é. E as nossas conversas a gente continua, né? Aquela, oi, tudo bem? Bom dia. A gente já vai. Às vezes fica uma semana devendo resposta, né, Dinho? Que eu devo várias. Mas a gente continua de onde parou, né? A gente não tem essa... É a irmandade. É verdade. Ai, que delícia. É isso, 2023 aí promete que seja muito lindo para todo mundo que está nos ouvindo, né? E continuem acessando os nossos conteúdos nas nossas redes, no nosso site, aqui no Rabisco. Eu acho que promete aí 2023, então vem, cola na gente. É isso aí, que venha 2023. Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras e você o encontra nas principais plataformas de áudio streaming e podcast, como a Anchor, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e muitos outros. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, artigos, notícias, críticas, crônicas e tudo mais do universo da arte e cultura no nosso portal, canaldiversãoemarte.com.br. Inclusive lá você encontra todos os caminhos para nos achar nas redes sociais. O Rabisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramstaller e Dinho Santos. Edição Fred Cunha. Colaboradores Thaís Britor e Vitor Luz. Coprodução Atraverso. Produção e realização Canal Diversão em Arte. Canal Diversão em Arte. Arte e cultura em multiplataformas. Você é interessado em cultura, arte, diversão? Ouça o podcast Rabisco do canal Diversão e Arte.